Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para você. O quanto que você ouve com atenção o seu cônjuge? Pais, com quanto de atenção vocês ouvem os filhos de vocês? Filhos, com quanto de atenção vocês ouvem os pais de vocês? Você presta atenção quando falam alguma coisa para você? Como que você se sente ouvido na sua casa? Você se sente bem compreendido na sua casa? Essas são perguntas relacionadas à comunicação familiar. E hoje a gente vai começar a nossa primeira série de episódios Entre Vozes e Silêncios e vamos falar sobre comunicação quebrada. Eu sou a Thalita Guimarães, tô aqui com meus pais, Gessé e Suzana Guimarães. Mais uma vez, empolgados? Muito empolgado. Depois de uma semana de muitos ajustes na nossa comunicação em casa, chegamos a esse momento para conversar sobre esse tema, né? É verdade, e é uma coisa muito interessante que eles sempre falam antes de fazerem palestras, que eles são normalmente testados, né, no relacionamento, provados no relacionamento deles, e essa semana a nossa família foi provada na comunicação. Mas vamos lá então, gente, vamos começar do começo, normalmente é onde a gente começa, né? Isso. E aí eu queria perguntar para vocês, como que era a comunicação entre o homem e Deus lá no Éden, no início da criação, e como que era a comunicação de Adão com Eva também, né? Então, homem e mulher. Então, como que era essa comunicação vertical e horizontal lá no início de tudo? Quando a gente vai para o texto bíblico, né, a gente percebe que Deus ele é um professor por excelência, né? E desde o primeiro ato de Deus na criação de todas as coisas, ele usa a comunicação, né? Se a gente pega o capítulo 1 do Gênesis, nós vamos encontrar 8 vezes a expressão, e disse Deus. Então, Deus ele sempre se utiliza da comunicação para se fazer conhecido e para atrair as pessoas para ele, né? E assim foi no Éden. Primeiramente com Adão, depois com a chegada de Eva. Então era uma comunicação muito simples, clara e objetiva, onde Deus estava dando para eles, né, sempre a direção daquilo que eles precisavam viver naquele ambiente do primeiro casal, da primeira família, né? Então era uma comunicação muito, da parte de Deus para com o homem, muito limpa, sem ruídos, né? Agora, quando a gente avança um pouquinho e vai para a comunicação entre Adão e Eva, né, a gente já começa a perceber que ali já tem alguns elementos que vão deteriorando ou prejudicando, dificultando essa comunicação interpessoal. E de lá para cá, esse acontecimento ele é muito recorrente e frequente nas relações humanas, né? Uhum. É interessante a gente lembrar que lá em Gênesis fala que Deus ele sempre ia ao encontro do casal na viração do dia. Então tinha essa questão do tempo certo de conversar, a hora certa de conversar. Até porque os dois eles estavam cultivando, né, trabalhando, fazendo a manutenção do jardim do Éden que foi criado por Deus, né? Alimentando os animais, enfim. Então, ele ia no tempo certo, específico, para se comunicar com o casal. Então, era de forma limpa. E eu acredito que o casal tinha uma comunicação limpa também, né? Sem nenhum ruído até a queda, né? Alguns estudiosos dizem que Eva ficou sozinha e por isso ela ouviu a serpente. Então, isso é como se já tivesse, mas isso é uma especulação humana, né? Como se já tivesse quebrado ali uma comunicação. Ela ouviu mais a serpente, o diabo, do que o próprio marido que já tinha dado a instrução de que não era para ela comer do fruto proibido, né? Uhum. E a gente tem isso daí lá em Gênesis, no capítulo 3. Pai, o senhor pode ler, por favor? Posso sim. Eu vou usar a versão NAA, que é a nova Almeida atualizada. No capítulo 3 do Gênesis, de 1 a 10, é onde a gente tem essa narrativa desse momento da queda,
E esta queda também se dá em meio à comunicação, né? E aqui fica uma primeira lição para nós, que eu creio ser muito importante. A boa comunicação, quando ela se desenvolve, ela constrói, né? Ela edifica. Em contrapartida, a má comunicação, ela destrói, né? Ela deteriora os relacionamentos, né? Então vamos ver aqui o que diz o texto no livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Né? Então esse texto ele traz esse momento em que a comunicação clara que Deus havia feito com Adão e Eva, principalmente com Adão, né, ela sofreu uma interferência de Satanás. E aí Satanás entra na conversa, dá a direção que ele queria dar, e aquilo que tanto Adão como Eva haviam ouvido do Senhor cai por terra. E aí começam agora a viver, infelizmente, a influência da voz de Satanás. Né? Então esse é um contexto que mostra a necessidade que nós temos de sermos muito zelosos, muito cautelosos com a comunicação. É interessante porque, se a gente observar, Satanás tinha uma comunicação muito boa. Então ele sabia com quem ir, ele sabia o que dizer, só que é uma comunicação manipulativa, né? Indutiva. Ele quis fazer com que Eva se perdesse ali e tivesse dúvida da comunicação perfeita de Deus. Mas ele era um comunicador bom, né? Ainda. Exatamente. Então, vocês falaram da questão de como que, a partir desse momento, a comunicação ela é afetada, né? Então, agora temos ruídos na nossa comunicação, tanto na nossa comunicação com Deus, né? E a gente tem essa dificuldade de entender, ou até mesmo eu diria até de distinguir a voz de Deus. Às vezes a gente, não sei, eu tenho essa impressão de que às vezes ficou mais difícil de entender quando é Deus falando, quando sou eu que estou pensando, ou quando é talvez Satanás no meu ouvido, né? Enfim. E tem também essa questão dos ruídos na comunicação horizontal, né? Então, trazendo isso para o casamento, quais aspectos da vida conjugal vocês percebem que não colaboram para uma comunicação clara? Ainda pegando como pano de fundo essa experiência de Adão, principalmente Adão, com Deus, onde ele teve medo, né? E a partir disso ele se esconde. Ele se esconde para não ser mais questionado, não ter mais essa relação próxima com o Senhor. Eu acredito que, para o homem, né, esse medo ele é muito pertinente. Quando a gente está acompanhando casais, quer seja na clínica, quer seja nos encontros, acampamentos, né, que a gente realiza,
é muito comum a gente ouvir das esposas, principalmente, né? Ah, mas meu marido não fala nada, meu marido é muito calado, né? Eu não sei o que meu marido sente, eu não sei o que meu marido pensa, né? Então, é provável que esse medo que Adão teve ainda continua, né, muito forte na maioria dos homens, tirando desses homens essa coragem de falar o que pensam, de falar o que sentem, até de falar o que gostam muitas vezes, né? Já em contrapartida, né, a mulher ela não tem medo, muito pelo contrário, né? A mulher ela é mais proativa, ela é mais atrevida e às vezes até mais inconsequente, né? Sim. E aí fala demais, né? E cria esses desencontros, esses conflitos, né? Agora, claro, toda regra tem a sua exceção. Tem homem que fala demais e mulher que fala de menos. Então, assim, existem padrões, mas não são totalmente rígidos, né? Mas eu penso que esse medo de falar, né, principalmente dentro do casamento, né, onde é uma relação que tanto o homem como a mulher precisam se sentir leves, livres, acolhidos, para falar o que pensam, para falar o que sentem. Porque a ideia do casamento é que homem e mulher se tornem uma só carne, né? Se tornem uma só carne, né? E não apenas que vivam juntos, mas que se tornem uma só carne. E essa se tornar uma só carne é também naquilo que pensa, naquilo que sente. E a comunicação é o processo onde isso é construído dia a dia, né? E a gente não vai muito longe, né? Aqui em casa também é assim, né? Às vezes o Gessé também se esconde ou tem medo, e às vezes eu vou querendo que ele responda na hora, né? Que ele compreenda tudo que eu quero falar, e muitas vezes não sendo nem clara no que eu estou falando. Mas essa pergunta também me faz pensar que o que colabora para uma comunicação, o que não colabora, hoje em dia eu vejo que é muito a distração da mente. Então, eu não estou falando do contexto de ambiente, mas é a mente muito acelerada. Isso tem afetado bastante a comunicação clara dos casais. Por conta de rotina, enfim, a gente vai falar isso depois, né? Mas a distração da mente, não com o que está fora. E a queda, efetivamente, quando a gente olha novamente para o processo lá de Adão e Eva, eles chegam no momento da comunicação em que assumir responsabilidades é inexistente. Onde, né, a Eva atribui a Satanás a causa da queda dela, Adão atribui a Eva, e de uma forma bem subliminar até a próprio Deus, porque quando ele diz assim, a mulher que tu me deste, é como assim, ó, não estava pedindo, né, o Senhor que me deu, eu estava bem. Ele não pediu, né? Eu estava quietinho aqui, né, só cuidando do jardim, dos animais, o Senhor me deu Eva, e aí, ó, é o que deu, né? Então, como se tivesse achado muito ruim também, né? Então, mas okay. Precisava, né? Então, essa comunicação, a partir do Éden, também, ela sofre muito dentro desse processo, quando, principalmente, são questões mais delicadas, mais sensíveis, né? Onde é natural ao coração pecaminoso do homem e da mulher jogar a responsabilidade um para o outro, ao invés de assumir responsabilidade, né? Então isso também dificulta muito uma boa comunicação. Sim. Sim. E aí, falando nessa questão da dificuldade, né? Tem um termo que eu vi pela primeira vez nos materiais de vocês, né, sobre comunicação, que é o ouvinte doentio. O que seria esse ouvinte doentio e quais seriam as características de um ouvinte doentio? Lembrando que eu penso que todos nós, depois da queda, tivemos um ouvido doente, né? Ruídos, doente mesmo, porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Então a gente seleciona muitas vezes o que quer ouvir. Mas o ouvinte doentio é principalmente aquele que não estimula uma honestidade, uma transparência, porque talvez inconsciente ou às vezes consciente, a gente estabelece um limite. Então, pegando um exemplo simples,
quando eu digo, oi, Thalita, tudo bem? Eu não estou usando de honestidade, porque eu não quero saber se você está bem. Então, isso eu não estou nem estimulando a transparência para você realmente me dizer se está bem ou não, e também não estou estimulando a honestidade. Então, isso já é uma pergunta doentia, porque o meu ouvido já está doente, porque eu não quero ouvir com transparência e com honestidade. Então, isso é uma característica do ouvinte doentio. É quando ele não estimula essa honestidade e transparência. Tem também aquele que se torna muito agressivo e defensivo. Então, se você me pergunta, oi, Suzana, tudo bem? Ah, então, eu não estou bem. Ah, não é verdade, ninguém está bem mesmo. Mas olha, vamos ali, que aí a gente vai tomar um café, ou então vamos marcar um café outro dia. Isso é uma defensiva, porque eu não quero te ouvir. Aliás, você não quer me ouvir. Então, isso acaba também sendo uma defesa, porque o meu ouvido só quer escutar o que eu quero do meu interesse, o que é do meu interesse, né? E tem a fala agressiva, né, Vida? Como seria essa fala agressiva também? Agressiva e defensiva? Vida? Não, vou usar o contrário, senão eu não dou um emoji do lado dele, né? Quem vê, pensa. Até pensa, né? Mas é como se fosse assim, Vida, vamos conversar sobre tal assunto? Mas de novo, para quê? Isso é uma fala agressiva, né? Então ou então é uma fala que é defensiva também, porque eu não quero conversar agora. E é interessante porque isso no casal é muito comum no dia a dia, e os filhos também percebem isso, e acaba que você também reproduz com os filhos. Quando os filhos estão solicitando uma atenção e você é agressiva, cala a boca, menino, não quero ouvir agora. Você tem que fazer o dever de casa, então vai fazer a tua tarefa, né? Então isso é uma fala agressiva porque é uma pessoa que tem um ouvido doentio. E por isso age também dessa forma. Na prática é mais ou menos isso, né? A questão da comunicação é muito importante a gente sempre lembrar o fundamento, né, a estrutura básica da comunicação. Né? Eu me lembro, final de semana passada agora, nós ministramos na 5ª IPB aqui de Maringá, sobre esse Igreja tema. Presbiteriana do Brasil, IPB. Igreja Presbiteriana do Brasil. Sobre esse tema. Né? E ali nós trouxemos essa estrutura básica da comunicação, né? Que a gente aprende na escola. Então, o processo da comunicação, ele tem um emissor, que é aquele que fala, né? Tem o receptor, que é aquele que recebe, tem a mensagem, que é aquele elemento que é transmitido e recebido, e aí tem outros elementos, os canais, os símbolos e tudo mais. Mas, basicamente, a comunicação é isso aqui. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Os nossos telespectadores estão nos ouvindo. Né? Aí, Davi, aí o que é interessante é como cada um recebe isso. Né? Então, o receber também depende de como está a minha mente, de como está meu coração, né? Como foi meu dia. Né? Então, existem vários elementos envolvidos nessa questão da audição. Né? A gente não ouve só com o ouvido. A gente, por exemplo, a sua mãe, né? Se eu aprendi isso a duras penas, que para conversar com ela, eu tenho que olhar nos olhos dela. Então não basta só ter os ouvidos. Eu tenho que ter o olhar fixo no olhar dela. Né? Então cada pessoa tem a sua dinâmica da comunicação. Né? E aí dentro do processo relacional, a gente aprende a respeitar isso. Mas isso também é comunicado. Para que eu pudesse me comunicar melhor com a sua mãe, com a minha esposa, a Suzana, foi preciso eu entender o que ela me comunicou. Vida, não adianta você só me ouvir. Eu preciso que você olhe nos meus olhos, para que essa comunicação entre nós dois seja plena, né? Seja eficaz. Porque o que é a boa comunicação? É aquela que eu já disse ainda há pouco, é aquela que constrói. Né? Então, por que muitos ouvidos estão doentes? Porque já perdeu a paciência. É aquilo que a sua mãe falou, são aqueles assuntos recorrentes que não são resolvidos, por isso que eles voltam. Isso torna o ouvido cansativo. Né? Agora, a forma de falar também. Né? A forma de falar, ela cativa ou ela afasta.
Uhum. Eu sempre dizia para sua mãe, né? Existem duas maneiras de a gente falar a verdade para uma pessoa. Uma é ganhando essa pessoa para nós. E o melhor, o exemplo clássico disso é Cristo. Uhum. Né? Jesus, ele falava coisas duras, né? Com amor, né? Mas ele cativava com a brandura dele, com a doçura das palavras dele, né? Então, eu posso falar uma verdade, por mais dura que seja, e cativar a pessoa, mas eu também posso afastar, né? Não, tem pessoas que argumentam assim, não, o importante é que eu sou sincero. Opa, mas não adianta ser sincero, se ao invés de construir a relação, eu estou destruindo. Ao invés de curar, eu estou machucando, matando às vezes as pessoas, né? Que é uma outra característica do ouvinte doentio, porque ele sempre propõe a mudança do outro. Então, quando eu digo, importante é que eu sou sincero, então o outro que se vire. O outro é que tem que mudar. O outro é que tem que saber ouvir a minha forma agressiva, defensiva, né? Então, o ouvinte doentio, ele também sempre está propondo que o outro mude. E não consegue identificar, não consegue aceitar de que você também tem características específicas para serem aperfeiçoadas, ajustadas, né? E uma das características do ouvinte doentio é aquele que você está falando e ele já está maquinando aqui. É, o que responder, Uma né? resposta, uma argumentação, uma desculpa, né? Então ele não está prestando atenção. Não está nem ouvindo. Não, né? ele não está ouvindo, ele está se preparando para devolver. Né? Aquilo que ele quer falar e não o que ele quer ouvir. E é interessante que hoje em dia, por que nós temos um ouvido doente às vezes? Porque a gente está com uma mente doente, a gente está com um coração doente, Verdade. a gente está com olhos doentes, a gente está com relacionamentos doentes, né? Então, na verdade, a humanidade, porque se afastou da boa comunicação com Deus, ela está geralmente muito doente. Então, toda a funcionalidade dela fica doente. Né? Os casamentos, eu fico pensando assim, né? Meu Deus, eu estou com a minha esposa já há 40 anos de namoro, 34 de casamento. Mas tem dias aqui em casa, né, Preta, que parece dois estranhos. Né? Não, se fosse só estranhos, tudo bem, mas tem situações que chegam a ser dois inimigos. Será que é só aqui em casa que acontece isso? Ai, tomara que sim, né? Será que na sua casa é assim também? Se for só aqui, tá ótimo. No seu casamento é assim também? E olha que a gente tem até uma boa sintonia de relacionamento. Que tem até demais, que é transmimento de pensação. Não é nem transmissão de pensamento. É um negócio que é assustador. Tem coisa que a gente não precisa falar um pro outro, não olhar. Às vezes a mente mesmo, né, partilha algo. Então, é claro, né, que a gente está sempre pensando em melhorar, em ter um relacionamento melhor, ser pessoas melhores. E isso também é possível porque a gente aprende com os nossos erros, né? E hoje, graças a Deus, apesar das lutas e dificuldades, eu creio que a gente tem uma boa sintonia, mas mesmo assim, precisamos melhorar. É como nós dissemos, né? Essa semana aqui em casa foi há poucos minutos antes de gravarmos esse episódio. A gente estava aqui sentando para conversar. A questão é essa. Tem que sentar para conversar. E olhar um no olho do outro, né? Agora é muito interessante, né, isso que você falou, porque a gente se afastando de Cristo, porque se Jesus foi o excelente comunicador e veio até nós e veio para nos dar vida e vida em abundância, é Ele que vai nos ensinar. Agora, se eu me afasto dele, eu começo a ter mais, eu perco a sanidade. Ou seja, a mente sã, ela passa a ficar doentia. Se a mente está doente, como você disse, né? A minha fala vai ser doente, minha conduta vai ser doente. É bem interessante, né? E uma coisa bem na prática, que é interessante, é a distância, né? Vocês já viram como são duas pessoas se comunicando à distância? Dentro da própria casa, né? Aqui em casa hoje mesmo, né? A Suzana aqui, eu lá na sala, vida! Oi! Né? Então a comunicação, ela é distante. Então a boa comunicação, ela necessita de proximidade. Proximidade. Sim, isso é verdade. Com Jesus é a mesma coisa. É verdade.
Mas aí você já tá dando spoiler do episódio da semana que vem. Opa! Calma aí. Vamos lá, nossa produtora. Corta. Não, mas eu achei interessante vocês terem falado uma questão... Duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, a questão de como que o ouvir, ele depende muito da mente e do estado que tá a nossa mente e o nosso coração, né? Porque eu vejo que é aí que tá o segredo do porquê, mesmo depois de tantos anos juntos, ainda existir ruídos na comunicação. Porque não é sobre o nível de intimidade de vocês ou o tanto que vocês conhecem um ao outro. É sobre como vocês estão naquele dia. Né? Isso aí. É sobre como que tá o estado da mente, se tá cansado, se não tá, se tá, sabe, tá triste, tá chateado. Isso vai afetar da forma como ouve, né? E a questão da mente acelerada é uma realidade muito, muito real. Uma realidade muito real. Né? Uma realidade muito presente no dia de hoje. Boa. É porque eu queria enfatizar, foi totalmente de propósito. Isso chama-se uma redundância. Mas, por exemplo, hoje, principalmente se a gente considerar a rede social, se o vídeo não te chama a atenção nos 2 primeiros segundos, você passa pro próximo. Então, não tenha... Um vídeo de 1 minuto hoje é longo. Se você pega aí um Instagram... Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu assisto um vídeo de 1 minuto de, sei lá, memes, tranquilamente, mas um vídeo de 1 minuto de devocional eu tenho dificuldade. Por quê? Porque tem mais palavras, tem mais profundidade, exige uma concentração maior, uma reflexão maior, né? Após, não só no momento que eu tô vendo, mas depois também que eu vejo. Porque aquilo, a palavra principalmente, né, entra e incomoda. Independente se eu tô prestando atenção, se eu tô bem, se eu tô mal, vai entrar e vai incomodar. Mas eu vejo que isso tem afetado na forma como as pessoas se comunicam e como a gente ouve também. Porque se não me interessa nos 5 primeiros segundos, já desliguei, ou então já tô pensando aqui no que eu vou falar, porque tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido, né? Eu não sei alguém falou sobre a questão do porquê que as redes sociais a gente faz esse movimento. Diz que eles testaram na horizontal, mas não era viciante o suficiente. Isso daqui ia estimular o nosso cérebro de uma forma que ia viciar a gente. Então, Que interessante, né? É o movimento mais fácil. Porque assim você mexe mais os músculos, né? Mais músculos para isso. Exatamente. Legal. Muito bom. Muito bom, filha. Pai, o senhor consegue abrir aí, por favor? Consigo. Em Efésios 4:14. O senhor consegue ler, por gentileza, esse versículo? Com certeza. Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Né? Então, eu estava lendo esse texto de Efésios, por recomendação de você. Começa, acho que no versículo 11, vai falando um pouquinho, Paulo vai falando sobre como tratar, né, os irmãos, do 11 ao 32, Não, ele vai isso? trabalhando aqui a questão dos dons, né? Dos dons. E trabalhos que existem dentro da igreja, né? Isso. Ele fala dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, ele vai discorrendo, né? Isso. Essas variações. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo 14 foi que ele dá as características de como uma criança se comunica, né? Então, me corrija aí, pai, porque eu não decorei. Mas falar alto, né? Diz aqui, agitada, mente agitada. Arrastada pelas ondas e levada de um lado para o outro. Distração. Ou seja, qualquer, Isso. influenciável. Por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa atrai, né? Pela artimanha das pessoas, né? E pela astúcia com que induzem ao erro. Né? Então, assim, né? Aí temos uma das evidências de que crianças são, sim, pecadoras. Nós nascemos com pecados. E aí, eu imagino que tanto eu quanto vocês conseguem pensar em alguma criança que vocês conhecem, ou já conheceram, ou já tiveram algum mínimo contato,
E crianças se comunicam dessa forma mesmo. Se você fala para a criança fazer alguma coisa, dificilmente, ainda mais quanto mais novas, isso é mais comum, dificilmente essa criança ela vai questionar o que você está falando. Mas por que você quer que eu fale isso? Por que você quer que eu faça isso? A criança ela é mais influenciável. Porque ela ainda não desenvolveu, né? Essa questão do pensamento crítico e tudo mais. Então, essa daí seria uma forma imatura de se comunicar, né? Uma forma que falta um desenvolvimento aí. Qual seria, então, a forma madura de se comunicar? Então, pensando nesse texto, quais são as características de uma comunicação madura? Vocês já falaram algumas coisinhas, mas se puderem elaborar um pouquinho mais. Eu penso que quando a gente lembra da criança agitada, é um ser humano que não tem justamente a capacidade de se conter. Então, se não tem a capacidade de se conter, de ter um autocontrole, de ter domínio sobre suas emoções, porque ela está ainda recebendo muitas informações, a pessoa madura, ela sabe ouvir com atenção. Então, ela se contém. Eu gosto muito de usar, né, essa ilustração. A gente começa a cingir a nossa mente para não deixar solta. Porque o que faz a gente ficar com a mente acelerada e não aprender a ouvir ou falar bem é quando está solto, tudo solto. Então, tem que conter a mente. Eu tenho que conter com atenção. Por isso que a questão do olhar nos olhos, né? A mulher veio para isso também com o homem. Deus criou a mulher para isso, para que ela é conhecida como aquela que olha nos olhos. Então, por que tem que olhar nos olhos? Porque primeiro que a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. E a criança ela não consegue se concentrar muito tempo em um foco. O adulto ele consegue. Então, o adulto ele consegue olhar nos olhos dos outros. A criança não. Ela malmente olha para os pais pedindo alguma coisa, mas para ouvir os pais, ela se distrai rapidamente, né? Então, eu penso que... Eu já até esqueci a pergunta. A forma madura. A forma madura seria você, então, se concentrar. É você se conter, ter a mente contida na atenção daquilo que o outro está falando. Um domínio próprio, É um né? domínio tem a ver com domínio próprio. Isso mesmo. Hoje à tarde conversei com bastante mulheres sobre isso, né? É você se conter na sua necessidade a favor da necessidade do outro. Eu parto da ideia da palavra maturidade, né? A maturidade eu tenho compreendido que ela é uma realidade decorrente do aprendizado das experiências que eu vou tendo ao longo da minha vida. Por que uma criança não é madura? Porque ela ainda não teve muitas experiências na vida. Principalmente experiências de livre vontade. A criança, na tenridade, ela é conduzida, na maioria das vezes, né? Quando chega na adolescência, ela começa a ter alguma autonomia de expressão das suas vontades, dos seus desejos. E assim, a cada ciclo da vida, essa maturidade ela vai se constatando na vida de uma pessoa, né? Porém, não são todos que amadurecem. É por isso que eu gosto de fazer a distinção entre envelhecer e amadurecer, né? Envelhecer, todo mundo vai, não tem jeito. Ninguém vai escapar disso. Pode fazer a plástica que for, o tratamento que for, mas vai envelhecer. Agora, o amadurecer não são todos, né? Por quê? Porque não são todas as experiências que a maioria das pessoas aproveitam para tirar algum aprendizado. Então, a comunicação também precisa desse aprendizado, né? Então, quando eu e minha esposa, por exemplo, em um determinado assunto, travamos, não avançamos, né? A gente, em algum momento, tem que parar e pensar, poxa, por que a gente está empacando nisso? Né? Por que esse assunto para nós é indigesto? Ele não flui, né? Muitas vezes é preciso até buscar ajuda para isso, né? Certa vez, eu e Suzana
nós participávamos de um treinamento de líderes de casais e fizemos um teste. Foi um encontro de 10 dias que nós passamos, enclausurados, intensivão. E no final dessa programação teve um teste. E no teste que eu fiz individual e a Suzana individual, depois tem um cruzamento. E a pessoa que fez esse teste, ela disse assim, olha, vocês, mais ou menos assim, 95% de tudo vocês se ajustam, mas tem 5% aqui que vocês vão precisar de ajuda, né? Então, a maturidade, eu penso que é esse processo em que eu tenho um autoconhecimento, né, das minhas limitações, das minhas fraquezas. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade mesmo de entender, dificuldade intelectual, falta conhecimento, falta conteúdo, né? Tem até alguma sabedoria, mas não tem conhecimento. E tem pessoas que têm conhecimento e não têm sabedoria. Então a maturidade é justamente a junção desses elementos, né, que me torna uma pessoa madura. E a comunicação também precisa disso, né? Por exemplo, eu tinha um comportamento que eu tento me controlar, e graças à ajuda da minha esposa, a sua ajuda, do seu irmão Davi, que eu falava muito alto, ainda falo. Só que hoje eu tenho uma consciência de que o meu falar alto incomoda as pessoas que estão perto de mim. Então eu preciso me preocupar com isso. Eu brincava muito, que era um mecanismo de defesa para esconder a minha timidez. Minha esposa me ajudou, né, a administrar isso de uma forma. Então a comunicação madura é essa que a gente vai aprendendo com as nossas falhas, com os nossos erros. Por isso que a gente precisa ter pessoas confiáveis perto da gente, para mostrar onde nós estamos errando, onde nós estamos ferindo as pessoas com a nossa fala, né? Então eu penso que a comunicação madura é essa, é aquela que cresce, é aquela que avança, é aquela que se aperfeiçoa, né? É aquela que traz conteúdo que edifica o outro, que constrói o outro, né? Eu penso que a comunicação madura passa por aí. E a maturidade, ela faz a gente alcançar uma característica que é de Cristo mesmo, que é a humildade. Porque quando eu me vejo em Cristo humilde, eu consigo reconhecer o que o outro está falando, eu consigo valorizar, considerar o que o outro está falando. Agora, uma questão que é interessante é que não só reconhecer, mas também ter o amor e a humildade, ser mansa e humilde, para também exortar aquele que eu amo, em relação a justamente forma de falar, entonação, ou então, como Gessé me ajudou muito, a questão de como falar as verdades, né, para não ser tão dura, tão enfática em alguma situação com as pessoas. Então eu olho para o outro, porque tem uma característica doentia que é bem comum hoje, justamente porque a gente vive a questão do humanismo, né? Que é a pessoa, eu estou no centro, a pessoa está no centro. Que é quando, por exemplo, você diz para mim, mãe, eu estou passando por uma situação difícil no trabalho, e eu imediatamente interrompo e digo assim, eu também, eu vivi no meu trabalho assim, 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 e aí eu já cortei e já comecei a falar de mim mesma. Então, isso é uma característica doentia, porque eu quero que a minha fala seja predominante, né? Então, isso é uma falta de humildade, porque eu não estou enxergando a necessidade do outro de falar. Isso foi algo que a senhora me ajudou muito também, porque eu tenho a tendência de falar sobre mim, como, né? Acabei de dar um exemplo. Vamos lá. Então, pra gente encerrar, e aí esse encerramento vai ser um gancho já pro próximo episódio, vocês já falaram aqui alguns exemplos, né, de palestras, o que vocês falaram nas palestras, o que vocês ouvem, enfim. Eu queria que vocês fossem de uma forma bem breve, sem dar muitos spoilers, porque a gente vai explorar isso no próximo episódio. O que vocês percebem hoje que são os maiores, pode ser 2, porque senão, né, pode ser que a lista fique muito longa. 2 maiores obstáculos, ou um dos maiores obstáculos,
que os casais enfrentam na comunicação. Não só os casais, mas também pais com filhos, filhos com pais, família no geral. Celular. Falta mais um. É dois cada. Ah, é dois eu cada? não especifiquei, perdão, tá. minha comunicação não foi clara. Boa. Dois obstáculos por pessoa. Celular e a distância. Medo de ser você mesmo e a vida corrida do dia a dia. Ok, perfeito. É isso. Ai, muito orgulhosa que fomos objetivos. Então, na semana que vem, a gente vai continuar essa série, Entre Vozes e Silêncios, mas nós vamos falar sobre as paredes versus as pontes que existem na nossa comunicação como família. E aí, eu queria, para já meio que dar tempo pro pessoal se preparar para ouvir e até sobre essa questão do conhecimento, da instrução que o senhor falou, pai, a gente vai sempre tentar, quando eu falo a gente, é eles, tá? Eles vão sempre tentar trazer uma recomendação de livros para vocês lerem, né, individualmente, como casal, em casal ou como família também, né, dependendo do livro. E aí, então, vocês podem trazer, tem aqui 2, né? Uhum. Não, esse aqui é do outro. Ah, é? Tá. Então, o livro que eu pedi pra vocês recomendarem pro próximo, qual que era, mãe? A senhora lembra? Homens são ostras e mulheres pé de cabra. Eu quero ver a senhora falar, não. vai lá. Em inglês eu não vou falar. É você que fala. O autor é o David Clark. David Clark. E é isso, gente. Então, se vocês tiverem condições de ir atrás desse livro... Muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Eles dizem que é bom. Fala de um casalzinho chamado Beto e Bia. Bem gostoso, a leitura bem gostosa. Mais alguma recomendação, pai? Não, por um momento não. Eu acho que tá em boa medida. Beleza. Bom, gente, então segue a gente lá no Instagram, @Ministério Viver Família. E também compartilha, né? Compartilha aí esse podcast com os seus amigos, com a sua família, com os seus irmãos em Cristo, com as pessoas que vocês acreditam que serão abençoadas ou que precisam ouvir sobre comunicação. Estaremos no Spotify ou não? Sim. Spotify e também no YouTube, E como né? é que as pessoas podem interagir conosco nesse processo? Sim. Boa. Tava esquecendo disso aí. A gente vai colocar no Instagram caixinha de perguntas para vocês estarem interagindo com a gente, mas vocês também super recomendo deixarem um comentário aqui no YouTube com perguntas ou comentários, testemunhos. Fiquem à vontade aí, a gente vai estar acompanhando também para interagir com vocês. E também avisar que há pastores, líderes de ministério de casal, né, que queiram ter-nos com vocês, né, mais próximos para um tempo juntos de acampamento, de encontro, uma palestra. Entre em contato conosco também. Né? Nós ainda estamos já chegando no meio do ano, né, mas ainda temos agenda para esse decorrer do ano aí. Tá bom? E vamos estar colocando sempre também as nossas programações que vamos estar realizando. Sim. Tudo vocês conseguem acompanhar pelo Instagram. Lá no Instagram tem um link também na bio para vocês entrarem em contato, tanto com e-mail quanto pelo WhatsApp. Beleza? Mas é isso. Beijo. Obrigada, gente. Beijo, Deus cheiro. abençoe.